Maravilha! Prosseguindo com o trabalho da leitura deste livro, Distrito Federal e RIDE, História, Geografia e Sociedade, História do Distrito Federal. Autores Jefferson Urani e Reginaldo Veras. Quarta edição, revista e ampliada. Mais de 300 questões comentadas. Editorial IMP Alumnos. E neste vídeo trabalharemos 3 dessas 300 questões comentadas. Vamos lá. Exercícios. Primeira questão. Certa ou errada? IBFC SESDF 2022. Diferentemente dos estados do país, Brasília não é dividida em cidades e bairros, portanto, não há prefeituras. A capital é composta por 31 regiões administrativas oficialmente constituídas como dependentes do governo do Distrito Federal. Certa ou errada? Errada, porque Brasília não é o Distrito Federal. Brasília é a capital federal, mas Brasília não é o Distrito Federal. E é o Distrito Federal que não é dividido em municípios. Proibição constitucional. O Distrito Federal é proibido de ser dividido em municípios. Portanto, primeira questão errada. Repetirei. Enunciado da primeira questão. Certa ou errada? Diferentemente dos estados do país, Brasília não é dividida em cidades e bairros, portanto, não há prefeituras. É o Distrito Federal que não é dividido em municípios e, portanto, não tem prefeituras. A capital é composta por 31 regiões administrativas oficialmente constituídas como dependentes do governo do Distrito Federal. Errada a primeira questão. Segunda questão. IBFC SESDF 2022. No Distrito Federal há apenas um município, sendo as demais cidades conhecidas como cidades satélites, as regiões administrativas. Errada questão, porque a Constituição Federal de 1988 proíbe a divisão do Distrito Federal em municípios. Terceira questão. Sebrasp BPDF 2020. Certa ou errada? Com vistas à descentralização administrativa, à utilização racional de recursos para o desenvolvimento socioeconômico e à melhoria da qualidade de vida, tudo muito bonito, para a gente não terminar a leitura e dar a questão como correta, o Distrito Federal divide-se em municípios. Não! O Distrito Federal não pode ser dividido em municípios por proibição constitucional. Repetirei, vejam como a questão começa bela e maravilhosa, sedutora e exuberante de beleza para nos capturar para o erro. Com vistas à descentralização administrativa, à utilização racional de recursos para o desenvolvimento socioeconômico e à melhoria da qualidade de vida, o Distrito Federal divide-se em municípios, denominados regiões administrativas na Lei Orgânica do Distrito Federal. Errada, não! O Distrito Federal não pode ser dividido em municípios por proibição constitucional. É o que diz a Constituição Federal de 1988. Vamos ler os comentários dessas 3 questões dos professores. Primeira questão.
Diferentemente dos estados do país, Brasília não é dividida em cidades e bairros, portanto, não há prefeituras. A capital é composta por 31 regiões administrativas oficialmente constituídas como dependentes do governo do Distrito Federal. Errada questão. Comentário. Quem se subdivide em regiões administrativas é o Distrito Federal. Lei Orgânica do Distrito Federal, artigo 10. E não Brasília, que é a capital da República. Constituição Federal de 1988, artigo 18, parágrafo 1º. Brasília não é Distrito Federal e Distrito Federal não é Brasília. O Distrito Federal abriga Brasília, que é a capital federal. Segunda questão. No Distrito Federal há apenas um município, sendo as demais cidades conhecidas como cidades satélites, as regiões administrativas. Errada questão. Comentário. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 32, o Distrito Federal, vedada, proibida sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica. Errada questão. Terceira questão. Com vistas à descentralização administrativa, à utilização racional de recursos para o desenvolvimento socioeconômico e à melhoria da qualidade de vida, o Distrito Federal divide-se em municípios, denominados regiões administrativas na Lei Orgânica do Distrito Federal. Errada questão. Comentário dos professores. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 32, o Distrito Federal, proibida, vedada sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica. Que beleza, amadas inteligências da Escola de Campeões! Começamos a estudar a história do Distrito Federal e já estamos nos experimentando em resolução de questões de provas públicas, provas e seleções públicas, concursos, vestibulares e demais processos seletivos. É isso. Deus é maior. Vivam, amadas inteligências da Escola de Campeões. Viva a socioeducação, viva a Escola da Uniri, viva a Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas, viva o Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, viva Jesus, o ser perfeito de Deus, a quem devemos imitar com acuidade, zelo e esforço. Amemo-nos, eis o primeiro mandamento com promessa de Jesus, o ser perfeito de Deus. Amém, amém, amém e amém. Vivam, vivam, vivam. Vida longa às amadas inteligências da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Vivam, amadas inteligências da Escola de Campeões. Vocês são campeões em Cristo Jesus. Amém.